Você pode abrir comigo, por favor, em Êxodo capítulo 1. Êxodo é o segundo livro aí da Bíblia, meus irmãos. Êxodo capítulo 1. Daqui a pouco. Eu vou falar. Êxodo capítulo 1, versículo 9. O nome da minha pregação chama Governo Malandro, que é o nosso governo. Vamos lá, Êxodo 1, versículo 9. Aqui os irmãos lembram? O povo de Israel estava no Egito e eles eram escravizados, eles estavam sendo assolados por Faraó, que era o imperador, o governador do Egito naquela época. Olha o que diz o texto, Êxodo 1, 9. E ele disse a seu povo, Faraó, não é? Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia, grava essa palavrinha aí. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Até aí. Eu tenho feito aqui, ao longo desses meses, uma série de pregações sobre governo, sobre política. As 2 semanas passadas eu fiz, porque falar de escola tem tudo a ver com o governo. E hoje eu vou, acho que é a última, tá bom? Fica em paz aí. Acho que é a última dessa série, né? Vão surgir outras talvez lá na frente. Aqui diz o texto que o governo, ele estava com medo que o povo de Israel crescesse e fizesse um motim, se revoltasse contra o império e fugisse. O governador do Egito, ele não queria isso. Faraó não queria isso. Então diz o texto que ele agiu com astúcia. Um sinônimo de astúcia está lá em Gênesis 3, onde diz que a serpente mais sagaz do que todos os outros animais. Sagaz é sinônimo de astúcia, que vem da cobra mesmo. Então astuto é malandro, é um jeitinho de enganar, de ludibriar, é um estelionatário. É mais ou menos essa que é a ideia. Então hoje eu quero pregar aqui, mostrar como que as artimanhas que o nosso governo e muitos governos usam para nos escravizar, para nos afastar de Deus e também tirar a nossa dignidade. As minhas pregações talvez não possam mudar o país, acho difícil. É óbvio que a gente sonha com isso. Mas ainda que não mude o governo, pelo menos você, com essas pregações, pode ter dignidade, pode conservar a sua dignidade. Você não precisa andar arrastando diante do governo. Eu e você podemos e devemos nos prostrar somente diante de Deus, porque o Estado, muitas vezes, ele se transforma em um Deus nas nossas vidas. É o que eu vou tentar mostrar aqui hoje. Aqui diz o texto que o governo daquela época tentou usar muitos artifícios, muitas artimanhas para enganar o povo e manter o povo na escravidão. Muitas. A primeira foi esta aqui, que ele colocou muito trabalho sobre o povo. Olha, vamos matar o povo de trabalhar. O pessoal não diz hoje isso, que não tem mais, as pessoas não têm mais filho porque tem televisão? Não é isso? A ideia aqui dele era muito parecida, ó. Vamos matar o povo de trabalhar, que eles vão trabalhar tanto, meu amigo, que eles vão chegar à noite e não vão querer fazer mais nada. Não vão querer fazer criança. Essa era a primeira artimanha. A segunda diz o texto que o governador quis matar todos os bebês, meninos, que nasciam do povo de Deus. Então ele mandou as parteiras Sifrá e Puá assassinarem cada bebezinho quando nascerem. Mas diz o texto que Sifrá e Puá não aceitaram isso e não mataram as crianças. E Deus então abençoou Sifrá e Puá por conta disso. Depois então, Moisés, como bem previu Faraó, Moisés foi diante de Faraó dizendo o seguinte: eu quero que vocês nos libertem, porque eu vim aqui em nome de Deus, haja visto que vocês têm nos escravizado. E a vida do povo de Israel realmente era uma desgraça, era uma escravidão total. Como a gente faz hoje para o nosso país, só para enriquecê-los? Aqui diz o texto que eles eram escravos e através do trabalho escravo deles, o povo de Israel construiu cidades para o governo egípcio. É o que acontece comigo e com você também hoje no nosso país. Mas diz o texto que Moisés não aceitou isso. E ele foi diante de Faraó e falou: olha, eu vim aqui porque Deus me enviou para que você nos solte, nos liberte, para que a gente possa ir para a nossa terra, ir
para o deserto e a gente vai sacrificar a Deus lá. Diz o texto que Faraó falou, não, sacrifica aqui mesmo. Mas Moisés falou, não dá. Se eu aceitar alguns comportamentos que você, ó Estado, me impõe, eu não vou conseguir adorar a Deus. Não posso aceitar isso. Há muitas circunstâncias, muitas leis que o governo faz, que se nós aceitarmos elas, nós estamos negando a Cristo. Estamos rejeitando o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. E o interessante é que no instante em que Moisés vai até Faraó, dá essa voz de comando a Faraó, instantaneamente diz o texto que Faraó se torna mais irado ainda para com o povo de Israel. De tal maneira que ele aflige ainda mais o povo. Ele diz o seguinte, olha, não dê. Ele diz para os seus servos, não deem para o povo de Israel palha para que eles fabriquem os tijolos, para que eles construam as nossas cidades. Não vamos mais dar a matéria-prima, eles vão ter que se virar. Vamos dar trabalho dobrado agora para eles. Foi isso que aconteceu. Aí diz o texto que o povo ficou com raiva, mas sabe de quem? De Moisés. O povo foi lá e ficou com raiva de Moisés, mas a culpa não era dele. Moisés era justamente o libertador. É exatamente isso também que acontece no nosso país todo santo dia, por meio da mídia e dos partidos de esquerda. Eles acusam justamente aqueles que podem trazer libertação para nós. Eles falam mal do capitalismo, justamente o capitalismo que pode ser um libertador econômico, como foi em todas as nações onde ele foi adotado. De verdade. Porque o nosso aqui é mais um capitalismo de compadre, onde empresas que têm um conchavo com o governo prosperam. Não, o nosso problema aqui não é o capitalismo, é falta dele. Falta de livre mercado, de livre concorrência. Isso é capitalismo. Mas aí as pessoas nos enganam dizendo que isso é ruim. Capitalismo é uma praga. Você ouviu e aprendeu isso na escola. Mas é mentira. Aí você também aprende pela mídia que todo policial não presta. Sendo que uma nação sem segurança de verdade não pode avançar. É óbvio que eu não estou dizendo que todos os policiais são honestos. Agora, o que a mídia quer vender, vê se tem lógica um negócio desse. Olha como que funciona com os policiais hoje. O policial, o cara vem, dá um tiro, o bandido aparece ali no beco. O policial tem que esperar o bandido dar um tiro. Aí ele espera, tirou, não matou, não me matou, agora eu posso revidar. Olha o nível do absurdo que a gente vive hoje, onde a polícia é sempre criminosa. Mesmo quando ela age certo, ela é criminosa. Ela prendeu, matou o bandido, ela é criminosa. Sendo que Romanos 13 diz claramente que o Estado tem a espada para matar aqueles que são malignos. Outro grande pilar de uma sociedade sadia é a igreja. Deus, a religião verdadeira. Mas eles também atacam constantemente. É óbvio que não estou dizendo, e aqui eu acho que ainda há muita gente desonesta nas igrejas, eu sei disso. Mas a ideia é que todos os pastores, todos os líderes são desonestos. Outro ataque, que é justamente aquilo que pode trazer libertação, são as empresas. A iniciativa privada. Mas o que em época de crise os governantes dizem? É porque aquele empregado, aquele dono lá, aquele empregador burguês, opressor, eles atacam as empresas. Justamente elas que são a energia motora do país, elas que produzem riqueza para o país. E aí a gente vai sendo enganado todo santo dia. Essa é a primeira grande maneira que o governo nos engana, mudando o foco de quem realmente é o culpado. Eu me lembro. O governo vem, por exemplo, e fala assim, a inflação, né, subiu o preço das coisas, e aí então, esses donos burgueses aí que ficam mandando as pessoas embora. Ora, se eles não mandarem embora, quebra a empresa. E a inflação não é culpa... Aí eles ficam enganando a gente ainda, dizendo que a inflação é culpa dos empregadores, dos donos, dos empresários que aumentam o preço das coisas. Isso é mentira. Inflação acontece porque o governo coloca muita moeda no mercado. O governo vai lá com a sua fabricazinha de moeda e vai fabricando moedinha para a sua gastança. Esse é que é o motivo real das coisas subirem. Por isso que o preço das coisas sobe. É mais ou menos assim. Imagine que eu tenho 100 pessoas numa comunidade. E eu então decida imprimir moeda para salvar a pátria. É óbvio que não funciona. Se funcionasse, se fosse tão simples, todas as nações fariam isso e não haveria mais pobreza. Não funciona.
Ainda que você não consiga entender, é óbvio que você sabe que isso não funciona. Então eu começo a imprimir moeda para 100 famílias que existem ali. Aí tem um mercado naquela comunidade. O que vai começar a acontecer? Aumento da demanda. Aumento de pessoas querendo comprar as coisas. Obviamente o mercado não vai conseguir suprir. Ele vai então subir o preço para equilibrar as coisas. Mas por que subiu o preço? Devido à enxurrada de moeda no mercado. Isso que é inflação. Mas eles não ensinam isso para a gente. Eles nos enganam constantemente, transferindo a culpa para outros, sendo que a culpa é deles. Os governos sempre fizeram isso. Governos opressores sempre usaram de astúcia, de malandragem, para nos escravizar, nos afastar de Deus e arrancar a minha e a sua dignidade. Um exemplo clássico é o Muro de Berlim, que serviu para dividir a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. A Alemanha capitalista da Alemanha socialista. As pessoas que viviam na Alemanha socialista não queriam viver lá porque era horrível. Pobreza e desgraça e miséria, opressão. Eles queriam fugir para o lado capitalista. Então, houve uma enxurrada também de pessoas saindo do lado socialista, indo para o lado capitalista. Então, o que a Alemanha, o que eles fizeram? Fizeram um muro. Mas olha qual que foi a ideia que eles venderam para o povo. Olha, estamos fazendo esse muro para proteger vocês. Para proteger vocês contra aqueles capitalistas burgueses que querem invadir a nossa nação. Mas era mentira. O muro não era proteção. O muro era prisão, como Cuba faz até hoje. É tão bom um país socialista que os cubanos querem fugir de lá. O sonho deles é fugir de lá. Muitos preferem morrer no mar do que viver em Cuba. Essa é a estratégia que o governo muitas vezes usa comigo e com você. Ele é um marqueteiro de primeira. Ele usa um joguinho de palavras para que a gente caia nas armadilhas dele. Obviamente, eu já falei de várias aqui. Eu poderia falar também do desarmamento. Como que a ideia do governo, com toda essa mentira de desarmamento, não é para o nosso bem. Pelo contrário. Historicamente, governadores opressores sempre quiseram deixar a população desarmada. Sabe por quê? Para que ela não pudesse lutar contra o governo opressor. Para que ela não pudesse, em caso de um governo tirânico, a população não poderia se defender e procurar a própria liberdade. Mao Tse Tung dizia isso. As armas devem estar em nosso poder. Em nosso poder, para que ninguém se levante contra nós, dizia o ditador. Mas eles vendem outra coisa para nós. Outra coisa. Então, deixa eu falar aqui de algumas mentiras astutas do governo, que todos nós achamos que é uma maravilha. Mas é uma mentira. Primeira mentira astuta do governo. Lei trabalhista protege o trabalhador. Essa é a primeira mentira. É o que você ouve e aprendeu desde a escola. Vou dar só um exemplo, porque eu já falei bastante disso aqui já em outra oportunidade. Vou só falar de algo rápido, um exemplo bem rápido. As domésticas. Rede Globo noticiou, que maravilha, agora as domésticas estão protegidas. Agora elas estão registradas, que legal, maravilha. A questão é o seguinte, o governo, ele está lá na sua salinha e ele pensa o seguinte, rapaz, olha o tanto de dona de casa, de patroa que não estão pagando imposto. A gente não pode deixar isso assim. A gente precisa desse dinheiro, é o tanto de dinheiro que vai entrar aqui, rapaz. Mas eles não podem falar isso para você, eles têm que agir com astúcia. E se, aí um sugere para o outro, e se a gente dá uma jogadinha de marketing e falar assim para elas, agora vocês estarão protegidas. Aí pagam em FGTS, um fundo de garantia que não garante nada, onde eles usam dinheiro para outra coisa e não reajusta nem de acordo com a inflação. O INSS é a mesma coisa. Aumenta a despesa do empregador e não aumenta a produção. Quando aumenta a despesa, não aumenta a produção, corte. Aí surge o diarista. Por isso que surgiu o diarista, por conta disso. Mas a gente acha que está sendo protegido. A gente acha que está sendo beneficiado. Essa montoeira de lei trabalhista não protege a mim e a você. Ela atrapalha. O que de fato protege um trabalhador de um patrão explorador? O que realmente protege? Oferta de emprego em abundância. É isso que protege o trabalhador.
Oferta de emprego em abundância. Agora, devido às leis trabalhistas terríveis no país, a iniciativa privada, os empreendedores têm medo de abrir empresa. Por isso há pouca concorrência. Se houvesse muita empresa, como por exemplo nos Estados Unidos, que você precisa de 2 dias só para abrir uma empresa, se houvesse bastante empresa, o que ia acontecer? Faltar mão de obra. Quando falta mão de obra, lei da oferta e da procura. O seu passe fica caro. O seu salário sobe. O seu salário sobe. É o que acontece nos Estados Unidos. Tá cheio de bicho aqui hoje. As pragas do Egito, né? Deve ser uma coisa. Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, não tem nada disso. Uma empregada doméstica não tem nada, lei nenhuma para protegê-la. Elas devem estar desesperadas, não devem? Não tem seguro-desemprego, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. Elas devem estar loucas para vir morar aqui, não deve estar, não? Porque aqui é um paraíso, meu Deus do céu. Mas por que nenhuma empregada dona de casa doméstica americana quer vir morar aqui? Ou então México. O México tem leis trabalhistas muito melhores. Vou falar entre aspas, porque para quem está me ouvindo lá na rádio, né, depois. Melhores que as nossas. Para um patrão mandar embora o empregado no México, o custo para o patrão é de 1 ano e meio de serviço. 1 ano e meio. É muito difícil mandar gente embora no México. Na Venezuela, então, quem ganha um salário mínimo é proibido por lei de ser mandado embora. Todo mundo deve querer morar na Venezuela, não deve não? Todo mundo, então, deve querer ir para o México, porque lá é o paraíso das leis trabalhistas. No entanto, mexicanos se matam querendo ir para os Estados Unidos, onde não há nenhuma dessas leis trabalhistas. Preferem morrer no caminho a viver no México. Por que será? Por que será? É porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma doméstica chega a ganhar até $5.000 e chega para trabalhar de Corolla. Você conhece aqui no Brasil alguma empregada que ganha R$20 mil e chega para trabalhar de Corolla? Você conhece? Se você conhecer, você me avisa que minha esposa vai ser empregada aí. Você me avisa. Você conhece? Por que não acontece isso aqui? Por que não acontece? É porque lá, por conta do estímulo à iniciativa privada, a abrir empresa, há muito emprego. E quando há muito emprego, há alguns empregos que as pessoas não querem trabalhar. E aí esses empregos são valorizados, porque falta gente. Esse é o único jeito de diminuir as desigualdades. Esse é o único jeito. Não é roubando do rico e dando para o pobre. Não é usando o eufemismo, distribuição de renda, que é mentira, é roubo. Não é assim. Mas fomos ensinados desde pequeno que isso aqui é bom. Segunda mentira. Segunda mentira astuta do governo, principalmente do nosso. Privatizar é ruim. Privatizar é ruim. Não foi isso que você aprendeu como um zumbi lá na escola? Privatizar. Por que é ruim? Não sei, mas privatizar é ruim. Foi o que nós aprendemos. Vou explicar para você como que funciona. Petrobras, escândalo de corrupção, dinheiro sendo desviado para cofres de campanhas políticas. Você ouviu recentemente algum problema em relação à Vale do Rio Doce, por exemplo? Sendo desviado dinheiro para a campanha? Ouviu? Não? Por quê? Ora, porque a Vale foi privatizada. Simples assim. Simples. Então, vou explicar para você como é que o governo faz. O governo está lá e diz assim, olha, a gente precisa de dinheiro para a campanha. E custa muito campanha. A gente precisa de dinheiro para a campanha. Como que a gente faz? Olha, a gente tem a Petrobras ali, a gente precisa de empresa sob a nossa supervisão, para que a gente domine essas empresas. Então, nós vamos ser os donos da empresa. Ora, nós vamos fazer licitação, nós vamos contratar pessoas para trabalhar, vamos contratar empresa para prestar serviço para a nossa empresa. E aí, meu amigo, é nessa hora que nesses contratos a gente consegue 10, 20% para as nossas campanhas. Mas eles podem falar isso para você? Ele não pode, então ele tem que fazer o quê? Agir com astúcia. Aí fazer como o Lula, o Dirceu, MST, a CUT fez quando a Vale foi ser privatizada. Estão roubando o Brasil! Estão vendendo o Brasil, meu Deus! Vai acabar com o emprego! E aí é só você pesquisar, eu vou te dar aqui os dados, mas depois você pode pesquisar. Quando a Vale estava na mão do governo, tinha em torno de 10 mil funcionários. 10 anos depois de ser privatizada, ela tinha 80 mil funcionários. 80 mil. Último ano em que a Vale estava na mão do governo, ela teve um lucro de 500 milhões. Na mão da iniciativa privada,
ela teve só de imposto de renda, ela pagou 4 bi. Eu vou pedir para você conversar, depois você conversa. Você compartilha depois. Concentra aqui, por favor, que senão você atrapalha quem está do seu lado. Por favor. Então, só de imposto de renda, eles pagaram 4 bi. Só o imposto de renda deu 4 vezes mais que o lucro na época que era estatal. Ou seja, o lucro então foi infinitamente mais. E eu já citei aqui o exemplo que os irmãos bem conhecem, que você não tem como negar. Telefone, que você muito bem conhece. No ano de 1994, quando a telefonia era estatal, o governo disponibilizou 55 mil linhas. O que é 55 mil linhas para mais de 100 milhões de habitantes? Nada. Você deve se lembrar quão caro era um telefone. Você fazia a declaração de imposto de renda como? Eu tenho uma casa, um carro e um telefone. Você imagina você fazer isso hoje? Declaração de imposto de renda, quais os seus bens? Um telefone. Porque era um absurdo de caro. Era um absurdo. Na mão do governo. Mas o que o governo diz? Tem que estar na nossa mão, porque aí vai ser bom para os pobres. Foi privatizado. Hoje existem 280 milhões de linhas. Qualquer um tem telefone hoje. Pobres têm telefone em abundância. O cara não tem carro, mas ele tem onde morar, mas ele tem um telefone. Porque é barato. No meu prédio, um menininho de 6 anos tem telefone. Estou vendo lá a fotinha dele, amiguinho do meu filho, ele tem 6 anos. Estou vendo o zap, a carinha dele. Falei, amor, o que é isso aqui? Perguntei para minha esposa, o que é a foto desse menino aqui? O que é isso? Ele tem celular também, tem zap. Falei, rapaz, todo mundo tem zap, agora até um menino de 6 anos tem telefone. Mas por que isso aconteceu? O governo ia dizer que, olha, não pode fazer isso, que os pobres vão ficar na mão. Mentira, é justamente o contrário. Na mão do governo que os pobres se lascam. Mas por que na mão da iniciativa privada aconteceu isso? Melhorou para todo mundo. Porque os empresários amam a gente? É ruim, hein? Ama nada. Eles são iguais, os políticos, são seres humanos. O ser humano é egoísta por si mesmo. A questão é do princípio. Quando privatiza, há concorrência. E aí aquele empresário fala, se eu não der um produto mais barato, mais em conta, eu vou quebrar. Então não é por amor a mim e a você, é por concorrência, por capitalismo, mercado livre. É isso que gera prosperidade. Mas a gente aprendeu o quê? Mentira do governo. Privatizar é ruim. Terceiro, não antes disso, só uma citação. Margaret Thatcher, ela reduziu 60% o número de empresas na Inglaterra na mão do governo. Ou seja, de cada 10 empresas, só 4 ficaram na mão do governo. Só 4. Resultado? No fim dos anos 90, a Inglaterra era a região com menor índice de desemprego. Por isso que eu disse, só tem 2 pessoas que são contra a privatização, que são contra o capitalismo. O ignorante e o safado. O ignorante é aquele que nunca leu um livrinho de história. Nunca leu nada. Esse é contra. Ou o safado, que é aquele que se beneficia de alguma maneira porque tem algum conchavo político. Terceira mentira astuta do governo. Você tem direito à educação. Você tem direito. Direito. Por que você ama essa frase, não ama? Direito, grátis. Maravilha. Todos os regimes opressores sempre querem acabar com o pensamento divergente, com o pensamento diferente, com o pensamento dissonante. Eles querem acabar. Como eles fazem? Primeiro, arma. Pá, mata. Essa é a primeira estratégia. Mas essa não é muito boa. Porque você primeiro está matando alguém que pode fazer parte do seu exército, alguém que pode produzir riqueza para você, para o seu país. Então não é bom negócio. Sem contar que é muito sujo, não traz uma coisa muito boa, não funciona muito bem com a opinião pública, não é legal. Então a primeira estratégia é bala, arma. Segunda, para acabar com as opiniões contrárias, escola. Lenin fez isso na União Soviética, Hitler fez isso na Alemanha. Por meio da escola, vamos doutrinar todo mundo ideologicamente. Todo mundo vai andar de acordo com a nossa cartilha. Aí não vai ter ninguém se levantando contra a gente. Não vai ter ninguém pensando diferente da gente, porque a gente vai doutriná-los na escola. Mas não podemos falar isso, não é? O governo pode falar isso para você? Ele não pode. Então o que ele fala? Aí vem o marqueteiro dele lá e fala, rapaz, se a gente falar assim, ó, vocês têm direito à educação. Direito grátis, o quê? Maravilha. Era tudo que eu queria. E ainda direito, ou seja, eu ainda vou poder jogar meu filho na escola e assistir, vale a pena ver de novo? Ai, delícia! Aí ficou um show mesmo, virou uma maravilha. É um céu, é um paraíso. Como os socialistas sempre querem trazer o paraíso na Terra.
É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Eles mesmos dizem. O Lelo aqui estava me dizendo, não sei qual órgão aí do governo, que tem lá. Escola não é só para instruir, é para formar cidadão. Não é só para ensinar matemática. É formar cidadão, é imprimir valores nesses cidadãos. Mas quais valores? Quais valores? Quais? Que o homossexualismo é legal, que sexo livre é uma maravilha. É isso mesmo, fica mesmo. Uma bênção. O que importa é o amor. Não há pecado no amor, de qualquer maneira possível. Que o socialismo ele é uma bênção. É isso que eles formam, são esses os valores que eles vão colocando dentro dos nossos corações. Todos pensamentos anticristãos. A escola existe para manter o povo afinado com o governo. Se falar isso, obviamente eles não vão aceitar. Então vamos fazer uma estratégia de marketing, vocês têm direito. Aí você ouve isso, direito grátis, seu olhinho brilha. Mas é mais ou menos como Pinóquio. Pinóquio estava indo para a escola e um amigo, um conhecido, lhe disse: mata a aula, vamos para a Ilha da Aventura, que era um parque temático, uma espécie de Disneylândia. Pinóquio aceitou o convite. Chegando lá, ele seria escravo nas minas de carvão. É mais ou menos isso que o governo quer fazer comigo e com você. Quer nos levar para a Ilha da Aventura. Mas a verdade é que a Ilha da Aventura é o lugar da escravidão. Mas nesse sentido, a educação é um sucesso no Brasil. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, conseguiu o seu objetivo, que era colocar o marxismo nas escolas, que mantém o povo ignorante. O Brasil é reprovado em todos os testes internacionais em relação à qualidade do ensino. Geralmente fica em último. Pessoas na 8ª série não sabem ler. Leem, mas não sabem entender, não sabem interpretar o texto. Isso é comum. Comum aqui. Mas eles cumpriram o objetivo deles. Sabe por quê? O cara não sabe fazer uma conta, mas como zumbi ele sabe falar. Privatizar é ruim. O caboclo não lê um livro de economia. Mas não lê um. Não sabe de nada de economia. Mas ele aprendeu na escola. Arrancar dos ricos e dar para os pobres é bom. Arrancar daqueles que produzem e dar para aqueles que não produzem é bom. É isso que ele aprendeu. É isso que ele aprendeu. Quarta mentira. O Estado é um Deus benevolente e provedor de tudo. É isso, põe lá. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? O Estado é um Deus benevolente. Está vendo ali todo mundo mamando na teta? É o sonho do brasileiro. O homem é mau. Ele tem sede de poder. E ele tem sede de se manter no poder. Uma maneira de fazer isso é sendo dono. Dono. Sendo o seu dono. É isso, tipicamente, que um governo opressor quer fazer. Ser o seu dono. Ele que sabe como educar o seu filho. Ele que sabe que tipo de lazer você quer. Nos países socialistas, eles até que sabem o sapato que você quer. Claro que eu já falei aqui, né? O nosso também... eu falei, o nosso país não é capitalista. É óbvio que eu falei de maneira exagerada, porque tem elementos capitalistas aqui, mas pode ter certeza, o nosso país está mais para a Venezuela do que para os Estados Unidos. É muito mais socialista do que capitalista. E esses governos socialistas sempre foram opressores, sempre se acharam donos dos seres humanos. Eles é que sabem o que nós devemos inclusive ler. Em governos comunistas, livros eram queimados, porque eles é que sabem o que nós devemos ler. Eles é que sabem. Eles que querem ser o nosso dono. Mas óbvio que se eles falarem isso, você não vai aceitar isso. Você vai aceitar um negócio desse? O governo falar, eu sou o seu Deus. Eu sou o provedor, eu vou prover tudo para você, educação, saúde. Olha o que o governo quer dizer. Eu vou dar creche para você, você for pequenininho, eu vou cuidar de você. Depois pode ficar sossegado, vou dar escola para você. Depois, na sua velhice, eu vou dar aposentadoria para você. Eu sou seu Deus, vou prover tudo para você, fica sossegado. E aí dá essas coisas, tudo maravilha pra gente aí. Creche maravilhosa, estrada maravilhosa, escola maravilhosa, né? Aposentadoria, assim, que reajusta de acordo com a inflação, nem isso, né? Mas é óbvio que falar que vai ser o seu dono, você não vai aceitar. Aí, o marqueteiro do governo fala assim, e se nós agirmos com astúcia e falarmos assim para ele? Você tem direito à educação, à saúde, a isso, aquilo e aquilo outro. Você tem direito.
Seu olho, mais uma vez, brilha. O quê? Eu não preciso me preocupar com mais nada? A educação do meu filho, não preciso me preocupar com estrada? Nada. Em pesquisar qual uma previdência privada que vai render mais? Ter que estudar isso? Ah, não, o governo já estudou por mim. Deixa que ele resolve por mim. Direito. Aí a gente aceita. Só que ele não conta para você como que ele vai fazer isso, né? Como que ele vai dar escola, como que ele vai dar, que ele não dá nada. Como que ele faz isso? Arrancando até as suas cuecas por meio de imposto. Mas arrancando tudo. Por exemplo, você pega uma empresa aí, vai construir um carro. Ela vai fabricar um carro. O tanto de imposto que já pagou ali, aquela peça que foi pega lá não sei na onde, pagou imposto. Aí chega ali no passo pro outro, pagou imposto de novo. Aí chega, coloca no carro, paga imposto de novo. Ele não conta que ele vai fazer isso, né? Eu sei que o brasileiro, ele vive falando assim, eu quero menos imposto. Mas ele diz, eu quero mais educação. Não dá. Você quer pagar mais barato, mas você não quer... Você quer um produto melhor, você quer mais produto que a empresa, que é o governo, ele é uma espécie de empresa também, você é o cliente, que eles te ofereçam mais coisas, mas você não quer pagar, não tem jeito. Quando você pede, então, mais educação, mais isso, mais aquilo outro, o governo fala, é isso que eu quero, porque eu tenho que cobrar imposto seu. Lembra na época das manifestações dos 10 centavos? Lembra? Da época daquela molecada que estava fazendo passeata, nem sabia pelo quê? No meio da passeata, cada um falava uma coisa. Uns protestaram até que dizendo o seguinte, eu quero que o Valdívia saia do Palmeiras. Aí diz que foram conversar com o governador, falando, não pode aumentar a passagem. Aí ele falou, então tá bom, mas se não aumentar vai quebrar, eu preciso tirar de algum lugar. Mostrou para ele a planilha, ele falou, olha, subiu as coisas e tal, vou ter que mandar a gente embora, então tudo bem. Como é que a gente faz? Eu vou ter que tirar da educação. Não tira da educação. Então vou ter que tirar da saúde. Não, também não. Então você quer que eu faça o quê? Que eu faça milagre? Então tá vendo? A gente vive dizendo, quero menos imposto, mas eu quero mais Estado. Quero menos imposto, mas eu quero mais Estado. Não tem jeito. Só tem um jeito de diminuir a carga tributária. É diminuindo o tamanho do Estado. Mas num país como o nosso, que a gente ama o gigantismo do Estado, a gente ama cada dia milhares de concursos públicos sendo abertos. Porque você sabe, é uma bênção. Um monte das repartições públicas sustentam, claro, ajudam o país. Mas quem mantém ela é a iniciativa privada. A iniciativa privada produz riqueza, que vai sustentar, por exemplo, você vai lá na Previdência, ali não está gerando riqueza para o país, mas é importante ter aquilo ali. As Forças Armadas, por exemplo, é claro que é importante tê-las, mas elas não geram riqueza. A iniciativa privada que a sustenta. Então, num país que a cada dia aumenta concurso público, aumenta o tanto de gente querendo mamar na teta do governo. O Brasil, como disse um jornalista, disse o seguinte, no Brasil, os pobres amam o Bolsa Família do Estado. A classe média sonha em passar num concurso público. E os ricos sonham com o Bolsa BNDES. Todo mundo quer ficar ancorado no Estado. E vê se eu estou enganado. Graças a Deus, existe uma exceção de pessoas que prestam concurso público querendo fazer o bem mesmo, mas é muito raro. A maioria quer prestar um concurso público para quê mesmo? Para quê? Ficar de boa. Quantos crentes não falam isso? Rapaz, arranjei um emprego lá na prefeitura, na repartição lá. De Deus, não faço nada. Para ele, o lema do suor do meu rosto, o lema do suor do meu rosto, não tem nada a ver para ele. Eu tenho ensinado meu filho, faça algo que você ganhe de acordo com o que você produza. Aí, esse cara que entra com essa mentalidade, você acha que ele vai produzir alguma coisa de bom para nós? O objetivo dele é não fazer nada, meu amigo. Olha, dificilmente eu choro por outras coisas que não sejam pelas coisas de Deus. No ano passado eu chorei que nem criança por causa do governo. Porque eu precisava de um documento, uma repartição pública aqui para a igreja. Um documento. Fui até lá, a moça dizia, não, esse documento é só pela internet. Fui até a internet dizia, não, esse documento é lá na repartição. Fui na repartição, ela falou, não é aqui, é na outra repartição. Chegava na outra repartição, não é aqui, em outra repartição. Eu já tinha ido em quase tudo nesse Brasil. Aí na última eu voltei lá na origem. E eu falei, moça, é aqui. Ela falou, não é aqui. Eu falei, se você falar mais uma vez, eu vou pegar você no tapa aqui agora. É aqui sim. Eu peguei o tablet, mostrei pra ela a foto. É aqui, tá escrito aqui, ó, no site de vocês.
Ah, então tá bom, moço, só um minutinho. Aí eu fui ser atendido pela mulher. A mulher não sabia nada. Não sabia nada. O que eu tive que fazer? Eu tive que estudar a lei. Eu tive que me virar, ainda contratar a contadora. E eu e a contadora ficamos lá para resolver o negócio. Demorou mais de um ano. Uma licencinha. Um documentinho. Um ano para tirar o documento. E aí, na última reunião, tô eu e ela lá. Aí algumas coisas a mulher não sabia fazer. Quer dizer, algumas, quase nada. Aí a minha contadora falava, não, é assim que faz, ó. Aí eu também dizia, não, moço, não é assim não. Moça, só assina aqui embaixo, deixa que a gente faz. Mas por que ela vai também querer produzir, querer saber das leis? Ela não vai ser mandada embora jamais. Ela está de boa. Um país como esse não pode avançar, não vai avançar. Uma geração de vagabundo não tem como produzir. Onde todo mundo quer mamar na teta. Não tem como, não tem como. O governo ama quando você detesta os políticos, mas idolatra o Estado. Você detesta os políticos, mas você quer mais o Estado a cada dia. Você quer mais do Estado. Você confia no Estado, para o Estado dar educação para você. Você confia no Estado, para o Estado dar para você estradas. Para o Estado dar hospital para você. Irmãos, há quantos anos esse empresário, essa empresa chamada Estado, tem dado para nós um produto de qualidade? Há quantos anos? Nunca deu. Se você vai a uma pizzaria, a pizza é ruim. O que você faz? Você volta depois lá na frente da pizzaria com uma plaquinha. Uma pizza melhor. Mais pizzas. Não, você pega o seu dinheiro e vai para outra pizzaria. Agora, o Estado, nós somos clientes do Estado. Ele nunca deu nada que presta. Ele continua sendo um prestador de serviço horrível. E a gente continua depositando a nossa esperança nele. O que a gente tem que fazer é seguir Romanos 13, onde o Estado é mínimo, e dizer, não, para. Você nunca deu nada certo para nós e nunca vai dar. Porque na mão do governo, se o governo administrar o deserto do Saara, em 5 anos, falta areia. Nada na mão do governo funciona. Por quê? Por causa do princípio. Qual o princípio? As empresas do governo são as únicas que recebem antes de dar o produto. Qualquer lugar onde você vai, você pega o produto, desfruta, você pega ele e paga. No governo é o único lugar onde você já paga de antemão, antecipado. E se não quiser levar o produto, o problema é seu. Você vai ter que pagar mesmo assim. Imagina se você tivesse um supermercado assim, que você tivesse a certeza de que 180, quase 190 já, né? 190 milhões de pessoas seriam obrigadas a depositar o dinheiro ali no seu mercadinho. Se elas vão comprar lá, o problema é não interessa, mas elas são obrigadas a pagar pelo mercadinho. Que tipo de mercado você vai ter? Um mercado horrível, com um produto horrível. Porque sabe que as pessoas, a única certeza que você tem é vai entrar dinheiro. Então, enquanto a gente ficar falando, eu quero mais educação, eu quero mais, que o Estado me dê mais, contente-se em viver num país horrível. Então, quando você fala assim, não quero que o Estado me dê essas coisas, eu quero que o Estado me devolva o meu dinheiro e deixe que a gente se vira. Será que funciona? Pergunta para os Estados Unidos, pergunta para a Coreia do Sul, pergunta para países ricos, pergunta para eles. O irmão estava contando aqui que um amigo dele foi para a Venezuela. Lá é um socialismo de verdade, piorado em relação ao nosso Brasil. O Brasil está caminhando para ser uma Venezuela, mas lá o Estado é o dono mesmo do mercado, literalmente. Sabe qual que é o resultado? Uma fila gigantesca para comprar um papel higiênico. Um por cabeça. Se você faz mais... Corre pro mato, irmão. Corre pro mato. Folha de urtiga, qualquer outra coisa. Só pode um. Esse é o resultado quando a gente quer Estado. Mais e mais Estado. Na Bíblia, o Estado não era produtor de nada. De nada. O povo produzia. Em Israel, o povo produzia. O Estado só servia para proteger aqueles que produziam. Para proteger. Para ser o fiscal. Não aquele que interferia. O Estado não tem que entrar lá numa empresa que é privada e se achar o dono e meter o dedo lá, congelar preço, subir imposto. É assim que ele controla. Por exemplo, o cara tem uma fábrica de vinho, ele vai lá, 30% ele sobe o imposto. É a maneira que ele sobe o preço. Ele fez o cara subir o preço. Ele controla o preço. O Estado tem que fazer o seguinte, você comprou uma geladeira lá com ilha lá, na loja 100.
Que esse irmão aqui. E ela veio estragada. O Estado serve para proteger você desse crime. Mas com ele não vai acontecer, não. Pode ficar cegado. Ele não tem que entrar lá na empresa e meter o bedelho. Sempre que ele fez isso, sempre, você pode acompanhar historicamente, dá uma lidinha em alguns livros aí. Trouxe pobreza. Trouxe pobreza. O Estado, ele vende a ideia de que ele é um Deus benevolente e provedor de tudo. Mas é mentira. Sempre que um governo cobra impostos demais, ele está mal intencionado. Sempre. Ele pode vir com um discurso de que vai tirar para dar para os pobres, mas pode ter certeza, quando um governo cobra impostos demais, ele está mal intencionado. Provérbios 29 diz isso. Um rei que cobra impostos demais traz miséria para a nação. Em Deuteronômio 17:17, Deus ordenou que se houvesse rei em Israel, era proibido que ele acumulasse muito ouro. Era proibido que um rei acumulasse muito ouro. Por quê? Por quê? Por que o Estado não poderia ter muito dinheiro? O Estado já tem o poder bélico, o poder do exército, das leis, e mais o poder do dinheiro ainda. Meu amigo, tem uma frase que diz assim: o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Então tudo na mão dele. Tudo na mão dele é um perigo. E é isso que acontece com o Estado brasileiro. É muito dinheiro na mão dele. Por isso há muita corrupção. Enquanto o Estado for rico, você vai ser pobre. Enquanto o Estado for rico, você vai ser pobre. Enquanto o Estado arrancar dos produtivos, mais pobre você vai ser. Lembre disso. Abraham Lincoln já dizia isso. Você não enriquece os pobres empobrecendo os ricos. Você não vai trazer prosperidade para todo mundo. Mas é isso que o nosso partido aí, os nossos políticos atuais, vendem todo santo dia. Quinto, já estou encerrando. Quinta mentira astuta do governo. O governo precisa controlar o mercado, senão os ricos vão oprimir os pobres. Você pode dizer isso? É isso que eles vendem. Mas olha a verdade aqui. Eles estão reunidos lá na sua salinha. E eles dizem: como vamos arranjar dinheiro para fazer as nossas campanhas? E aí um diz: olha, tem uma empresa tal que prometeu dar dinheiro para a gente caso a gente depois libere umas coisinhas para eles lá. Faça umas leis que vão beneficiá-los, libere um dinheirinho a juros do BNDES baixíssimo, de maneira que o povo paga por esses empréstimos. Aí a gente consegue se sustentar. Mas eles podem dizer isso para mim, para você? Não podem. Então eles têm que agir com astúcia. Então o que eles fazem? Nós vamos proteger o mercado. Vamos regular as empresas. Porque senão esses ricos opressores aí vão acabar com vocês. Vamos ter que intervir para proteger emprego. É o que eles dizem, mas é mentira. Vou te dar só um exemplo, que é na política externa, que eu já dei aqui. Na política externa, imagine o seguinte: eu tenho uma empresa, eu fabrico um carro a 25 mil reais. Esse é o custo final para você. Uma empresa do exterior quer entrar aqui fabricando o mesmo carro, vendendo a 15 mil reais. Eu vejo que eu vou me lascar. O que eu faço? Faço lobby. Quando você ouve lá na televisão, né, faz lobby. É isso. Eu vou lá até o governante e falo: olha, o negócio é o seguinte, cara, tá entrando uma empresa aí com 15. O carro é 15 mil, eu vou quebrar. Olha os meus empregados aqui. Faz alguma coisa. Senão você não vai ter apoio político depois, não vai ter dinheiro, não. Aí o governante faz o quê? Ele não pode dizer para você que ele está fazendo lobby e tem um contratinho ali com aquela empresa. Ele não pode. Então o que ele fala? O que ele faz? Ele faz o seguinte: vamos subir o preço dos impostos para a mercadoria estrangeira para proteger o mercado interno. É o que eles dizem. Aí sobe o preço do carro, vai para 30 mil. E eles dizem isso para você. Você fala: não, tá certo, é isso mesmo, porque protegeu o emprego lá, que legal. Não parece maravilhoso? Mas olha a verdade. Primeiro que você já foi prejudicado. Porque você ia ter a oportunidade de comprar um carro a 15 mil, você foi privado disso. Você é obrigado a comprar um carro por 25 mil. Você deixou aí de economizar 10 mil reais. Segundo, a mentira da proteção de emprego é lavada. É um negócio ridículo. Por quê? Por quê? Porque com esses 10 mil na sua mão, o que você não ia fazer com ele? Não ia sair para dar uma jantinha com a esposa, né? Romance, comprar uma caixinha de bombom.
Você nem ia dar uma passeadinha lá em Ubatuba, talvez? Ou quem sabe até mais longe, hein? Até mais longe. Nas Disneylândia aí da vida aí. Poderia utilizar o dinheiro em muita coisa. Quantos empregos não iam surgir desse seu consumo dos 10 mil reais? Mas esses empregos invisíveis eles não falam. Segunda coisa que ia acontecer. Eu não quero quebrar a minha empresa. Entrou um cara vendendo a 15 mil, eu vou me virar para produzir um produto, para ter um produto mais barato. Ia beneficiar todo mundo. Mas isso eles não podem dizer. Então o que eles dizem? Vamos interferir para proteger emprego. Mentira. Sempre que você vê um governante dizendo que está protegendo emprego, que está enfiando bedelho lá nas empresas, pode ter certeza. Ele tem conchavo com alguém. De algum setor ele está recebendo benefício. Ele não está preocupado em proteger, não. Porque a melhor proteção que o Estado faz em relação ao mercado é não enfiar o dedo lá. Mercado livre, isso é chamado. Mas eles não ensinam isso a gente. Sexto e último princípio, para a gente encerrar. Sexta mentira astuta do governo. Nós amamos os pobres. Essa é para rir mesmo, hein? Piada feia. Eu não assisti o filme, mas tem o filme chama O Político Honesto. E ele, não sei o que acontece com ele lá, que ele começa a ficar honesto. E ele fala tudo. Mas antes dele cair um negócio, um raio na cabeça dele lá, ele está se preparando para fazer um discurso, e está lá o discurso dele, eu não lembro exatamente, mas a ideia era mais ou menos essa aqui. Ele está lá preparando o discurso dele. Ó, povo meu, povo que eu amo. E aí ele... Mas é isso que eles dizem, nós amamos os pobres, principalmente o PT, né? Somos os pais dos pobres. Talvez até seja mesmo. Pai dos pobres porque só gera miserável. Só gera pobreza. Onde eles passam, só gera isso, pobreza. A ideia é a seguinte, o maior número de eleitores são pobres. O maior número de eleitores são pobres, mais num país como o nosso. O que o carinha, o governante sentadinho, o político sentadinho lá na sua conferência, na sua sala, o que eles dizem? Eu quero ganhar, não importa como. Meu maior público são os pobres. E muitas vezes, infelizmente, são os mais suscetíveis a serem enganados, não tem estudo. É isso que eu quero. É isso aí mesmo. E aí, então, eles fazem um discurso direcionado para os pobres. Qual o discurso? Nós vamos cuidar dos pobres. Vamos acabar com os ricos opressores. E vamos fazer distribuição de renda. O olho do cara brilha. Mas distribuição de renda é eufemismo para roubo descarado. Quando você ouvir um governante falando, vamos fazer distribuição de renda. Se você dizem que a gente pode dar voz de prisão, não pode? Dá voz de prisão para ele. É ladrão, safado, enganador, mentiroso. Distribuição de renda é coisa de safado. Arrancar daquele que produz de maneira honesta e dar para o outro que não produz, isso é coisa de safado. Mas todo mundo ouve isso e fala, maravilha, maravilha. Por isso que os safados adotam o discurso socialista. É o jeito mais fácil de ganhar a eleição. Não precisa estudar para entender socialismo. Mas tem que estudar para entender capitalismo. E não é pouco, não. A bandeira do PT não foi essa no último governo, na última campanha? Qual foi a bandeira deles? Defendida nos debates. Eu assisti vários. Eles diziam, os tucanos, o PSDB, vai acabar com a Bolsa Família. Está vendo qual que era a grande bandeira deles? Bolsa Família. Vou dar um exemplo clássico como que isso não funciona para a economia de um país. Um exemplo bem simples. Você tem 2 filhos. Você tem 2 filhos. Um filho levanta de manhã, trabalha duro, estuda, prospera, ganha 10 mil reais. O outro filho, vagabundo, 23 anos, assiste Bob Esponja ainda. Não, você pode assistir, mas se você trabalhar. Assiste Bob Esponja, o alvo existencial dele, sabe qual é? Passar de fase no PlayStation. Esse é o alvo dele. Por isso, ele anda do quê? De bicicleta. E aquelas que tem aqueles negocinhos assim no ar ainda. Você de fora ouve isso e vê. O outro ganhando 10 mil e o outro de bicicleta. O que você diz? Isso é injustiça. Temos que acabar com a desigualdade social. Que injustiça. Meu Deus do céu, não aceito um negócio desse. Imagine que você, como pai, decidisse então fazer o seguinte. Um ganhando 10 mil, o outro ganhando nada. Isso não existe.
Vou arrancar daquele que ganha 10 mil, vou arrancar 5 mil e vou dar para o outro. Você sabe o que você vai gerar? 2 vagabundos. Com o passar do tempo, você não vai ter mais 5 mil reais, não. Você não vai ter nada. Sabe por quê? Porque o vagabundo, ele pensa, rapaz, isso aqui é o paraíso, eu estou fazendo tudo certo. Porque eu estou fazendo isso aqui, eu estou ganhando 5 mil reais ainda, é só seguir esse caminho, é maravilhoso. E o outro pensa, eu estou fazendo tudo errado. Porque quanto mais eu trabalho, mais eles arrancam de mim. Você tem 2 vagabundos. Você acha que é brincadeira? Nos Estados Unidos, 1600, no ano 1606, se não me engano, 104 famílias chegaram nos Estados Unidos. 104 pessoas chegaram nos Estados Unidos, numa região americana. E tudo que era produzido naquela comunidade era dividido igualitariamente, de maneira igual. Não importa o quanto você trabalhasse, você ia ganhar a mesma coisa. Sabe o resultado? Em 6 meses, só tinha 38 pessoas vivas. O resto morreu. Sabe do quê? De fome. Por quê? Por que trabalhar mais se eu vou ganhar a mesma coisa? Então, o Império Britânico enviou um secretário, um líder. Sabe o que ele fez? Privatizou a terra. Deu 3 acres de terra para cada família. Acabou com as mortes. Acabou. Porque cada um começou a produzir o seu próprio salário. Você duvida do que eu estou falando? Que esse princípio que o governo faz gera mais miséria? Primeiro, o Bolsa Família mesmo. Ninguém quer trabalhar. Aí você fala, pastor, você está sendo preconceituoso, seu direitista. Você é de direita, por isso está falando isso. Não, não. É o Lula quem fala isso. O Lula que falou isso. No dia 9 de abril de 2003. Porque você sabe, o Bolsa Família foi inventado pelo PSDB. O PSDB tinha vale ticket leite, ticket não sei o quê. O PT só unificou e deu o nome de Bolsa Família. Mas a ideia original foi com o PSDB. Mas quando o Lula não era presidente, ele atacou todos esses benefícios, que seria o Bolsa Família. Ele atacou o Bolsa Família. Num discurso no Nordeste, ele deu um discurso com a seguinte frase, que ele ouviu de um rapaz que morava lá. Olha o discurso dele. Lula, você sabe o que está acontecendo aqui na nossa região? O povo está acostumado a receber muito favor. Antigamente, quando chovia, o povo corria para plantar o seu feijão. Mas agora tem gente que não quer mais isso, porque fica esperando, vale isso, vale aquilo. Essas coisas que o governo criou para cuidar das pessoas. Não é fala minha. Ele mesmo disse isso. E se você duvida, vou te mostrar um vídeo agora. O William vai preparar ali. Onde, no vídeo, primeiro vai aparecer o Lula já presidente, já com o Bolsa Família. Aí ele critica o Bolsa Família. Aí, desculpa, ele critica aqueles que criticam o Bolsa Família. Ele diz, como que alguém pode falar contra o Bolsa Família? Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo, você vai ver o Lula quando ele não era presidente ainda. Aí ele mete o pau. Aleluia, é um cachorro, sei. Dá pra pôr lá, irmão? Não é fala minha, é dele mesmo. Dá pra tirar o eco aí? Só tirar o cabinho? Pronto. Tá vendo que não é fala minha, é dele mesmo. O problema não é do brasileiro. Não é que o brasileiro não sabe receber ajuda.
Não é isso. O problema é o princípio. Quando o governo é quem faz essa ajuda, dá nisso. A ajuda tem que ser caseira, a gente que tem que ajudar. A igreja, eu e você. Quando o governo faz, geralmente é para isso mesmo, é como está ali na fotinha. Uma maneira de comprar as pessoas. Nos Estados Unidos, com Obama, aumentou o assistencialismo. Porque o Obama é socialista. E um canal, a Fox, ela entrevistou um rapaz que recebia vale refeição e mais alguns benefícios do governo. Ele foi pego com o dinheiro que ele recebeu do governo comprando lagosta. E ele mesmo confessou que usava o dinheiro que ele recebia, o benefício, para ir em boates, assistir strippers. O jornalista perguntou para ele, tem lá se você quiser, depois te dou o site para você ver a entrevista. E se eu arranjasse um emprego para você, de caminhoneiro, você aceitaria? Ele falou, não. Não. Aí o jornalista falou, tá bom, não quero mais fazer nenhuma pergunta. Aí você fala, isso é um mal só do Brasil, não é? Na Inglaterra, um médico, ele escreveu um livro chamado Vida na Sarjeta. Esse médico lidava com pobres no hospital, só maioria pobres. E o que ele identificava ali era muita briga, suicídio, vício, alcoolismo e todos os tipos de mazelas das mais terríveis. Era isso que ele lidava lá. Por que isso acontecia? Ele, no seu livro, diz: o Estado é um dos culpados. E na página 46 do livro, ele diz o seguinte: eu trabalhei na África. E lá, um ser humano, um homem, ele tinha que levantar de manhã e trabalhar duro para pegar água, para conquistar a sua comida. Duro mesmo. E isso conferia razão, motivo para ele viver. Mas aqui na Inglaterra, com esses benefícios que o governo dá, eles têm um mínimo para sobreviver. E o que resta é que eles não precisam conquistar nada. São medíocres mesmo, então eles já têm um mínimo ali. Para que fazer mais algo? E então o que sobra para eles é isso, é entretenimento, drogas e por aí vai. De uma vida vazia. Essa é a maneira de tirar a dignidade da gente. Tirar a ideia do suor do meu rosto, que traz valor para a gente. Traz dignidade. Meu pai morava na roça e saiu do Rio Grande do Sul numa cidade chamada Nova Brécia. Literalmente, meu amigo, só tem uma avenida lá. Sem sacanagem. Eu fui lá. Por isso é chamado de a capital da mentira. Você chega lá na entradinha da cidade, já tem assim: à direita o aeroporto. Aeroporto só se for de mosquito, porque não tem nada na cidade. Meu pai saiu de lá com 15 anos, 16 anos. Morou na favela da Rocinha. E depois dormia no Fusca dele. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que ele prosperou bastante financeiramente, me deu condição de estudar e de estar aqui hoje. Dignidade. E lembre-se, se um governo diz que vai roubar de alguém para dar para você, por que você acha que ele não vai roubar de você também? Porque se ele já tem o mau caráter de roubar de um, por que ele não vai roubar de você também? Uma vez, eu vi uma história muito triste de um pai que estuprava a sua filha constantemente. Mas dizia para ela assim: papai faz isso porque o papai ama você. Eu sei que é duro, mas é isso que o governo diz para nós. Ele nos molesta, ele nos arranca tudo, depois ainda diz que está fazendo para o nosso bem. O governo nos tranca numa jaula, diz que essa jaula é proteção. Durante o dia ele nos dá uma chancinha de tomar um banho de sol. E a gente fica muito feliz. Depois ele nos conduz, o carcereiro, o governo, nos conduz de volta à jaula. E quando ele bate o cadeado, ele ainda diz: estou te protegendo. Quando você ouve o barulho do cadeado, você ainda diz: obrigado, papai. Muito obrigado. Muito obrigado. O povo de Deus nunca aceitou isso. Nunca aceitou o culto ao imperador. Nunca aceitou. Na igreja primitiva, descrita aqui em Atos, naquela época já existia o culto ao imperador. Por quê? Porque o imperador se considerava um deus.
O Estado se considerava um Deus. Por quê? Ora, porque o Estado romano dizia, nós te damos tudo. Te damos estradas, as maravilhosas estradas romanas, as famosas estradas romanas. Damos a vocês a proteção do nosso exército poderosíssimo. E damos para vocês até comida e entretenimento. O famoso pão e circo. Somos o seu Deus. Nós somos o seu provedor. Os cristãos, enquanto todo mundo batia a palma para isso e dizia assim mesmo, os cristãos foram os únicos naquela época que disseram, não. Porque tem um provedor e ele tem nome. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que me dá a minha comida, o conhecimento, o lazer. Ele é que é o meu Senhor. E eu só vou ajoelhar diante dele e diante de mais ninguém. Portanto, César não é meu Senhor e o governo brasileiro também não é o meu Senhor. O meu Senhor tem nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Vamos ficar de pé?